Jack, o Estripador. O mistério que assombra a história até hoje. Londres, ano de 1888. Uma cidade vibrante, em expansão, mas também mergulhada em desigualdade, escuridão e medo. No coração da capital do Império Britânico, um bairro específico chamava a atenção: Whitechapel. Suas ruas estreitas, sujas e mal iluminadas eram o palco diário de miséria, criminalidade e desespero. Ali, o contraste entre progresso e abandono era gritante. E foi justamente nesse cenário que nasceu uma das histórias mais sombrias da humanidade: o mistério de Jack, o Estripador. Jack não foi o primeiro assassino em série da história. Tudo começou em 31 de agosto de 1888, quando o corpo de Marianne Nichols foi encontrado em Bucks Row. Ela havia sido brutalmente assassinada, com a garganta cortada e mutilações no abdômen. Poucos dias depois, outra mulher, Annie Chapman, teve um destino semelhante. O padrão começava a se formar. Mulheres pobres, frequentemente em situação de prostituição, mortas durante a madrugada com sinais de extrema violência. Mas o pior ainda estava por vir. Em 30 de setembro, 2 assassinatos aconteceram na mesma noite: Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. A primeira foi encontrada com a garganta cortada, mas sem mutilações. Acredita-se que o assassino tenha sido interrompido. Já Eddowes foi morta com requintes de crueldade. Partes de seu rosto foram mutiladas, seus órgãos internos arrancados com precisão quase cirúrgica. Isso levou a polícia a acreditar que o assassino tinha conhecimento médico ou anatômico. A população entrou em pânico. A última vítima, oficialmente atribuída a Jack, a quinta do chamado Canonical Five, foi Mary Jane Kelly, assassinada em 9 de novembro. Seu corpo foi encontrado praticamente desfigurado dentro de seu quarto. A cena era tão brutal que até policiais experientes ficaram abalados. Suas entranhas foram espalhadas, o rosto quase apagado pelas facadas, e seus órgãos internos haviam sido retirados com precisão assustadora. A essa altura, a cidade estava tomada pelo medo. As mulheres evitavam sair à noite. A polícia, pressionada, tentava capturar o responsável, mas sem sucesso. E então surgiram as cartas. Várias mensagens foram enviadas à polícia e aos jornais, supostamente escritas pelo assassino. A mais famosa delas ficou conhecida como From Hell. Escrita com erros gramaticais e um tom sádico, ela foi enviada junto com metade de um rim humano, segundo o remetente, retirado de uma das vítimas. A assinatura: Jack the Ripper, ou em português, Jack, o Estripador. O nome ficou, e o mito começou a tomar forma. Durante os meses de terror, mais de 100 suspeitos foram investigados: médicos, açougueiros, estrangeiros, membros da aristocracia, até mesmo o neto da Rainha Vitória foi cogitado. A cada semana, a imprensa apontava um novo possível culpado, mas nenhuma prova definitiva era encontrada. O assassino parecia estar sempre um passo à frente. Com o tempo, o caso esfriou. Não houve novas vítimas confirmadas. A vida seguiu, mas a pergunta ficou: quem foi Jack, o Estripador? Avançando mais de 100 anos na história, chegamos a 2007. Um empresário britânico, entusiasta do caso, comprou em um leilão um chale supostamente encontrado ao lado do corpo de Catherine Eddowes. O objeto estava manchado de sangue e havia sido passado de geração em geração como lembrança macabra. Com a ajuda de um cientista forense, ele decidiu realizar um teste de DNA mitocondrial.
uma tecnologia que não existia em 1888. A amostra revelou duas coincidências genéticas, uma compatível com uma descendente direta de Eddowes e outra com um descendente de Aaron Kosminski, um dos principais suspeitos da época. Kosminski era um imigrante polonês que vivia em Whitechapel, sofria de distúrbios mentais e chegou a ser internado em um asilo em 1891. O relatório da polícia da época o citava como altamente suspeito, mas sem provas definitivas. A revelação caiu como uma bomba. Muitos viram isso como a solução final do mistério. Afinal, o DNA era compatível, e o perfil psicológico e geográfico de Kosminski batia com o do assassino. No entanto, a ciência não foi tão conclusiva. Especialistas apontaram que o DNA mitocondrial não é exclusivo. Ele pode ser compartilhado por milhares de pessoas. Sem provas diretas, o mistério continuou oficialmente sem solução. Ainda assim, Kosminski permanece até hoje como o principal suspeito, especialmente para estudiosos que cruzam evidências históricas, relatos da polícia e perfis psicológicos. Além de Kosminski, muitos outros nomes foram sugeridos ao longo dos anos. Montagu John Druitt, um advogado que se suicidou logo após os crimes cessarem. Walter Sickert, um artista que pintava obras perturbadoras e viveu perto das cenas dos crimes. E até Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, chegou a ser citado por teóricos mais ousados. Uma das teorias mais curiosas e menos conhecidas, mas que circula em fóruns e livros obscuros, é a de que Jack teria fugido para o Brasil após os crimes. De acordo com essa versão, o assassino teria embarcado em um navio rumo ao sul da América para escapar da crescente pressão policial e da atenção da imprensa. Alguns dizem que ele teria vivido escondido em alguma cidade do interior, talvez como médico ou açougueiro. No entanto, nenhuma prova concreta foi encontrada para sustentar essa ideia, que provavelmente nasceu do fascínio pelo desconhecido. Mas talvez o aspecto mais impressionante dessa história seja o seu legado cultural. Jack, o estripador, mesmo sem rosto ou identidade, se tornou um ícone sombrio. Ele inspirou livros, filmes, séries de TV, quadrinhos, jogos eletrônicos e até atrações turísticas. O bairro de Whitechapel ainda atrai visitantes curiosos que desejam seguir os passos do assassino. Guias, vestidos como personagens da época, conduzem grupos pelas vielas históricas, contando cada detalhe dos crimes como se fosse uma peça de teatro macabra. O fascínio pelo caso se deve, em parte, ao fato de que ele nunca foi resolvido. Diferente de outros assassinos em série que foram presos e julgados, Jack desapareceu nas sombras. Isso alimenta o mistério. A cada nova teoria, a cada novo livro, a lenda se renova. Mas o que realmente torna essa história tão poderosa é o que ela representa. O medo do desconhecido, o terror de saber que alguém pode cometer atos tão brutais e sumir sem deixar rastros. Jack, o estripador, é o símbolo do mal invisível, do predador urbano, da falha da justiça e da impotência da sociedade diante do horror. Hoje, mais de 135 anos depois, seu nome ainda assombra. Ele é citado em aulas de criminologia, inspira ficção em todo o mundo e gera debates acalorados entre investigadores amadores. Mesmo com tecnologia avançada, bancos de DNA e inteligência artificial, o enigma permanece.
E talvez, no fundo, seja melhor assim. Porque algumas histórias, quando totalmente reveladas, perdem parte de seu impacto. E Jack, o Estripador, mais do que um assassino, se tornou uma lenda viva. Uma figura que nos obriga a lembrar que nem todo mistério pode ou deve ser resolvido. E você, acredita que Kosminski foi o verdadeiro Jack? Ou acha que o verdadeiro assassino ainda está escondido, esperando ser descoberto?